Meu nome é Décio de Camargo Pompeu. Eu nasci no dia 2 de julho de 1940, no bairro do Brás, na capital. Vim para Guarulhos no dia 1º de maio de 1953. Olha quantos anos fazem. E estamos aqui até hoje. Eu fui vereador por 2 legislaturas, de 68 a 73, de 73 a 77. Com muito prazer e muita alegria de estar aqui, de poder falar alguma coisa da história da minha cidade. O Memória do Legislativo é uma parceria entre a TV Câmara Guarulhos e a Escola do Parlamento. O programa tem o objetivo de resgatar a história da Câmara de Guarulhos através dos relatos de políticos, servidores e outras personalidades da cidade. Hoje você confere a entrevista com o ex-vereador Décio Pompeu. Eu acho que Guarulhos demorou muito para ter um prédio com essa dimensão, com o tamanho da cidade, com a importância que Guarulhos tem no contexto nacional. É a primeira cidade em arrecadação do estado de São Paulo, depois da capital. Uma cidade grande, uma cidade progressista, uma cidade bonita, uma cidade ao lado da capital, de fácil acesso. Então, é um dia de muita alegria para mim estar aqui e ver essa coisa linda, esse plenário maravilhoso, essas garagens, esses locais de colocar esses carros para os secretários, para os funcionários, para os diretores, para o presidente, para os vereadores. Eu me sinto honrado, mais honrado ainda de ser um guarulhense e ter na minha cidade um prédio que condiz com o tamanho e com a importância da cidade. Eu, quando assumi, a sede da Câmara ela se situava na Rua Dom Pedro II, no centro da cidade. Naquela época era um prédio pequeno, vereador não recebia salário, o vereador não tinha assessoria. Eu tinha carro 0 quilômetro, os meus irmãos tinham carro 0 quilômetro. E foi-se tudo com a política, porque a política era diferente naquela época, não é a política de hoje. Hoje o vereador tem apoio, hoje um vereador tem assessoria, um vereador tem automóvel, um vereador tem salário. Na minha época, eu nunca ganhei um tostão de salário. Eu não tinha um assessor na Câmara, eu não tinha automóvel, eu não tinha um assessor na prefeitura, era eu e eu. O que eu tinha que fazer? De dia fazer as minhas faixinhas, fazia na minha serraria, na minha empresa, e à noite pegava um amigo com meu carrinho, nós íamos de casa em casa, com uma escadinha, com um prego e um martelo para colocar as faixinhas e pedir voto. Pedir voto de casa em casa, fazer reuniões familiares. Hoje não se faz mais nada. Hoje o vereador monta uma assessoria, ou ele monta um escritório paralelo, ou ele monta uma associação para dar sustentação para ele. Porque o vereador que não tivesse a sustentação hoje, de acordo com a relação de hoje na política, ele não se reelege. Ele precisa ter tudo isso hoje, todos esses ingredientes para poder se reeleger, porque senão não se reelege, não. Hoje é tudo diferente, né? A política é diferente, o sistema é diferente, o pensamento é diferente. Então, os anos passaram e nós temos que conviver com esse progresso. Olha, eu fui um vereador que não fiz muito projeto. Por que eu não fiz muito projeto? Porque meu pai é prefeito e se eu fizesse projetos, eu ia incomodar os outros vereadores. Eu era vereador de corpo a corpo. Eu vivia diariamente com a população, nos bairros, nos bares, nos campos de futebol, nas escolas, nos parques infantis. Então, eu não era vereador de fazer muitos projetos. Eu fazia muitas indicações ao prefeito.
mas compartilhava e participava com os meus companheiros, com meus pares, em grandes projetos que fizeram para a cidade de Guarulhos. Eu propus um projeto. Naquela época, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de distribuição de água em Guarulhos, mas muito grande, faltava água. E um dia eu fui convidado para uma reunião com as professoras, principalmente da Vila São Jorge, que me pediam para que resolvesse o problema da água daquela região, da Vila São Jorge, do Paravente, Pinhal, Vila Industrial, que as escolas não tinham água. Então eu fiz um projeto, para aquela época era grande, para que o prefeito comprasse um caminhão-bomba exclusivo para entregar água em todas as escolas. E eu fiz esse projeto, foi aprovado, o prefeito comprou esse caminhão-bomba e entregava água em todas as escolas. Para mim foi um dos projetos que me deixou muito feliz. Eu sou o filho mais novo. Nós éramos em 4, 3 homens e uma mulher, eu era mais novo. Tanto que em 68, ele me chamou e falou assim, você tem que ser vereador. Eu falei, pai, eu vereador? Eu não tenho escolaridade. Os meus irmãos têm escolaridade. Eles são mais capacitados de ser vereador do que eu. Ele deu risada e falou, você não tem escolaridade, mas você tem uma coisa que eles não têm, sangue na veia. Você pode ser político, eles não têm condição de ser político. Fui vereador nessas condições. Eu vou dizer por que não era fácil ser vereador, filho de prefeito. Porque cada vez que eu assumia a tribuna, eu gostava de assumir a tribuna. Eu estava defendendo em causa própria. Quem estava defendendo era o filho do prefeito. Então, para mim, não era fácil, não, ser filho do prefeito. Eu precisava ter muito cuidado, muita habilidade para convencer os vereadores que estavam do meu lado, que eram contra, que eram oposição. Então, o meu trabalho não foi fácil, não. Ser filho de prefeito e ser vereador ao mesmo tempo não é fácil, porque a gente sempre está independente em causa própria. Eu gostava da política, tinha muito voto, tanto que na primeira gestão eu tive 5.000 votos como vereador. Na segunda gestão, que meu pai foi candidato a prefeito, a segunda vez que coincidiu da eleição de prefeito e vereador, ele me chamou um dia e falou, quero falar com você. Ele era candidato a segunda vez. O que o senhor quer? Falou, olha, meu filho, você tem muito voto. Eu vou ser candidato a prefeito a segunda vez e eu preciso que você dê alguns bairros para alguns candidatos aí. Você não precisa ter muito voto. Você com 1.500 votos, 1.200 votos, você está reeleito. Eu quero que você... Em primeiro lugar, ele falou, não vou em nenhuma reunião com você. Não me convide para nenhuma reunião com você, porque eu não posso magoar os outros candidatos. Segunda coisa, não vá em nenhum comício meu, para não contrariar os vereadores que estão ao lado do meu palanque, porque você é filho, você me causa uma ciumeira muito grande e um grande problema. E outra coisa que eu preciso de você, eu quero que você, e preciso que você coordene a minha campanha. Puxa vida, ele não ia em reunião comigo, não podia subir em palanque e coordenar a campanha de prefeito dele. Porque as campanhas antigamente não é que nem as campanhas hoje. Hoje você tem uma estrutura muito grande para fazer uma campanha, você contrata empresa, a empresa vem, faz a sua campanha. Naquela época não. Existiam os comitês de bairro, nós tínhamos 25 comitês de bairro numa casa. E ali é que se fazia as reuniões políticas naquela casa, com aquela família, e ia ramificando.
ia abrindo o leque. Conclusão, eu dei muitos bairros para meus companheiros vereadores entrarem, coordenei a campanha dele e mesmo assim tive 4.000 votos. Fui novamente o mais votado. Não é fácil, não é fácil você tomar uma responsabilidade desse tamanho. Eu, garoto com 28 anos de idade, na flor da pele, assumi a presidência de uma Câmara Municipal com a responsabilidade de ser o mais votado, porque o mais votado é aquele mais focado, sempre foi o mais focado. Eu tive que presidir a sessão, a primeira sessão, e empossar o prefeito. Então, isso foi uma responsabilidade muito grande, mas eu posso dizer para você, foi como uma honra muito grande. E hoje eu posso dizer que quando eu morrer, eu vou morrer feliz da vida, porque eu fiz muito por essa cidade. As sessões eram bravas. Eu posso dizer para você que em 8 anos de Câmara Municipal, eu nunca faltei uma sessão de Câmara. Eu, às vezes, estava trabalhando no interior, nós tínhamos extração de madeira. Eu levava no caminhão a minha roupa, a minha gravata, meu terno, para voltar, tomar um banho para ir para a sessão da Câmara. Eu nunca faltei uma sessão da Câmara, mas era muito dura, porque no primeiro mandato, o meu pai, que era prefeito, ele não tinha maioria. Ele tinha minoria absoluta no primeiro mandato. E era pau de todo lado, as sessões iam longas, tinha briga, tinha bafafá, não é que nem hoje não, que é branda, a Câmara é branda, todo mundo está junto, todo mundo está se conciliando, mas na minha época eram sessões bravíssimas e de alto nervo. O nervo vinha à flor da pele. Naquela época nós éramos em 17 vereadores. Meu pai tinha 5 a favor e 12 contra. Meu pai era do MDB e os outros eram da Arena. Isso no primeiro mandato. No segundo mandato, meu pai deixou o MDB a convite do governador Laudo Natel, que o Laudo Natel disse: Pompeu, venha para a Arena, ele estava sem mandato, venha para a Arena porque você é eleito governador, você tem certeza da sua reeleição, da sua vitória a prefeito de Guarulhos, e amanhã eu, como governador da Arena e você da Arena, eu vou poder ajudar você em Guarulhos. Ele realmente aceitou, procurou todos os vereadores e disse: olha, estou indo para a Arena. Aquele que quiser me acompanhar para a Arena, será um prazer para mim. E na época, ele já tinha sido prefeito a primeira vez, todos acompanharam meu pai para a Arena. Então, o segundo mandato foi um mandato mais brando, porque nós estávamos na Arena, o governador da Arena, e nós tínhamos maioria absoluta na Câmara. Mas o primeiro mandato foi difícil. Até puxar revólver, um vereador para o outro vereador puxava revólver. Um discordava do outro, né? Discordava, não concordava, e as sessões iam até as 2, 3, 4 horas da manhã na Câmara Municipal. Então o negócio não era fácil, não, era difícil. Não é brando que nem hoje, não. Todo mundo é amigo, todo mundo é companheiro, todo mundo se entende. O negócio era difícil na época. A seguir, Pompeu fala sobre a política em tempos de intervenção militar e o motivo da sua saída da política. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que quem não gosta de cheiro de polvo
não pode ser político. Para ser político, você gostar do cheiro do povo. Eu, por ser filho do prefeito, eu era muito procurado. Então me colocaram dois apelidos em mim. Primeiro colocaram embaixador, depois de general. General. E ficou o apelido até hoje, coisa que eu me honro bastante. E por que general? Porque, não sei, porque eu dava ordens, eu mandava fazer isso, mandava fazer aquilo, era duro também, tinha hora que eu era duro, não era fácil. Então me colocaram esse apelido de general e que até hoje a turma me chama de general. A grande preocupação do meu pai quando prefeito, e a minha preocupação também, não eram fazer ruazinhas, não, em Guarulhos. Guarulhos não necessitava de ruazinhas, de pavimentar uma rua aqui, pavimentar uma rua ali, pavimentar uma rua ali. Seriam as grandes obras. Ele foi o prefeito que fez as grandes obras naquela época, que até hoje são grandes obras. Eu quero enumerar algumas, porque eu não lembro de todas. Eu vou enumerar algumas que vocês devem conhecer. Uma Brigadeiro Faria Lima, ligando o centro de Guarulhos até o bairro dos Morros. Foi o homem que fez a Juscelino Kubitschek, ligando a Dutra ao bairro dos Pimentas. Depois que ele fez aquela grande avenida com uma extensão muito grande, é que começaram a surgir os grandes bairros ali ao lado da Juscelino Kubitschek. Foi o homem que fez a entrada de Guarulhos, Anielo Prats. Foi o homem que fez o primeiro trecho da Paulo Facini, da Monteiro Lobato até a Avenida Tiradentes. Foi o homem que fez a Timóteo Penteado, ali de Vila Galvão até a Fernão Dias, a Cônigo Valadão, a Nossa Senhora Mãe dos Homens. Foram grandes obras, não eram ruazinhas que ele fazia. Fez o bairro do Paravente, Pinhal, Vila Industrial, Vila São Jorge, com tudo, com água, esgoto, pavimentação, iluminação. Escolas, que fez muitas escolas, trouxe muitas escolas. O Cerqueira César veio no tempo dele. O Homero Rubens de Sá veio no tempo dele. Então ele foi um bandeirante muito grande em Guarulhos, fez muita coisa, que as obras eram grandes na época, que são grandes até hoje. O crescimento da cidade era desordenado, não tinha extensão de rede de água, tanto quanto meu pai foi o homem que elaborou e instituiu em Guarulhos o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Só na administração dele, quando foi instituído o Serviço de Água e Esgoto, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, foram feitos 450 quilômetros de rede d'água. Foram implantados na cidade de Guarulhos 450 quilômetros de rede d'água. O transporte era deficitário na cidade, era uma grande preocupação nossa. E posso dizer para você que nós tivemos a colaboração muito grande do ex-prefeito Pascoal Tomeu, que era o dono da empresa de ônibus Guarulhos, que quando fizemos o Paravente Pinhal, Vila Industrial, Vila São Jorge, remodelamos, pavimentamos, colocamos tudo que tem no Paravente Pinhal, Vila Industrial, São Jorge, quem fez foi o Valdomiro Pompeu. Desde infraestrutura de água, esgoto, pavimentação, praça, escola, como no Taboão também, da mesma maneira, Praça 8 de Dezembro, a Otávio Braga de Mesquita, aqui do Jardim São Francisco até o Taboão, ele que fez, a Praça 8 de Dezembro, um posto de puericultura, uma escola, porque na época existia o PPP, Posto de Pediatria e Puericultura. O que era o PPP? O PPP era o Programa de Pediatria e Puericultura. O PPP era o Programa de Pediatria e Puericultura. O PPP era o Programa de Pediatria e Puericultura. O PPP era o Programa de Pediatria e Puericultura. O PPP era o Programa de Pediatria e Puericultura. O que era o PPP?
A mãe engravidava, ela já se inscrevia no PPP para tratar de canal de dente, tratar da saúde da mãe com a criança na barriga. Porque a filosofia do meu pai era o seguinte: nós precisamos cuidar dessa criança antes de nascer para que não venha trazer problema para a cidade. E quando ele foi eleito a primeira vez, ele imediatamente mandou fazer um levantamento para saber o bairro de maior mortalidade infantil na cidade de Guarulhos. E realmente era o Taboão. Foi o primeiro posto de pediatria, puericultura e escola que ele fez, foi no bairro do Taboão. Então acolhia as mães grávidas, já passava lá com ficha, já ia fazendo o tratamento até a mãe dar à luz. Quando a criança nascia, já nascia com saúde. Esse é um episódio triste. Um episódio triste que Guarulhos passou. Realmente, o Alfredo Nadi era vice-prefeito do meu pai. Quando o Alfredo Nadi procurou meu pai e disse: eu quero ser candidato a prefeito, meu pai disse ao Alfredo Nadi: Alfredo, espera um pouco mais. Você é um pouco verde ainda para ser candidato a prefeito dessa cidade. Espera um pouco mais. Ele não quis. Saiu candidato. E se elegeu prefeito. Depois de 45 dias eleito prefeito, nós fomos surpreendidos na Câmara Municipal um dia à noite, numa sessão de Câmara. Tinha 3 camburões lá embaixo, na Rua Dom Pedro. E todos nós fomos levados para o CGI, Comissão Geral de Inquérito. Todos os vereadores. O prefeito também foi. Era madrugada, tá mal. Meu pai chegava meia-noite, 1h da manhã em casa, eles esperaram meu pai chegar para pegar o meu pai também. Levou tudo aqui para essa praça aqui ao lado do Guarulhos Center. Tinha um ônibus do CGI, da Aeronáutica, esperando, e nós fomos tudo para o bairro do Ipiranga. Meu pai ficou 13 dias preso. 13 dias. Alfredo Nadi ficou preso, vários vereadores ficaram presos, vários diretores da prefeitura ficaram presos. Eu fiquei durante umas 12 horas, com investigações, com depoimentos, e o negócio foi rolando, até cassarem o mandato do prefeito Alfredo Nadi e assumir o Jean-Pierre Herman de Moraes Barros como interventor. Então foram anos pálidos para Guarulhos. Por quê? Jean-Pierre não tinha habilidade como prefeito da cidade. Pouco conhecia a cidade. E durante a gestão dele, eu pelo menos, como vereador, eu nunca frequentei o gabinete dele durante 3 anos. Nunca fui ao gabinete dele pedir nada, porque foram anos pálidos, anos tristes para a cidade. E teve um progresso muito pequeno. Não que ele fosse uma pessoa má, não era bem intencionado, mas não tinha aquela capacidade, não estava preparado para ser prefeito de uma cidade do tamanho da cidade de Guarulhos. Um ano antes da política, da nova eleição, o meu pai recebeu uma intimação para comparecer no CGI. Ele reuniu os filhos e disse: eu vou para lá, só que se eles me falarem alguma coisa hoje eu bato neles. Porque o que eu aguentei naquela época sem merecer nada, eu não aguento hoje. Ele saiu de casa, eram 3 horas da tarde, e deu meia-noite e não tinha voltado ainda.
quando ele chegou por volta da meia-noite e meia, 1h da manhã, na casa da minha irmã, cantando, assoviando, falei, puxa vida, o senhor está tão contente, o que houve lá? Ah, hoje foi bom. Estive lá com todos os juízes que me abordaram quando eu estive a primeira vez preso e perguntaram, senhor Pompeu, o que o senhor está fazendo hoje? Falei, eu estou em minha empresa no bairro do Itapejica. Como é que vai a sua cidade? Na minha cidade vai bem. E o que o senhor pretende? O senhor pretende ser candidato a prefeito outra vez? Sim, pretendo ser candidato a prefeito. Quero avaliar as minhas condições para ser candidato a prefeito novamente. Daí um juiz disse, traga um cafezinho para o seu Pompeu, porque o seu Pompeu gosta muito de cafezinho. Ele gosta de cafezinho e gosta de fumar um cigarro. Seu Pompeu, faz favor, fuma um cigarro, esteja à vontade. A casa aqui é sua. Estavam completamente diferentes. E disseram, seu Pompeu, nós chamamos o senhor para dizer o seguinte. O senhor é uma das pessoas mais importantes e sérias que passaram até hoje dentro do CGI. Fulano, me traz a pesquisa. Aí vem um fulano lá, uma pesquisa na mão. Puxa vida, senhor Pompeu. O senhor no bairro dos Pimenta tem 80% da preferência. No bairro de Vila Galvão, o senhor tem 65%. No bairro tal, dando uma demonstração de conhecimento da vida do meu pai como político. E disse, senhor Pompeu, nós chamamos o senhor aqui para dizer que o senhor é o candidato a prefeito e o senhor terá o apoio do CGI. O senhor terá o apoio do CGI. O senhor vai ser prefeito novamente da cidade, porque não foi encontrado absolutamente nada com o senhor. O senhor foi uma das pessoas mais brilhantes que passaram aqui no CGI. Então, essas passagens, isso nos emociona muito. Não é fácil, não. Deixei a carreira política porque a nossa família estava falida. Nós com a política, meu pai era homem de tirar dinheiro do bolso dele. E todos nós que tínhamos uma bela indústria no bairro de Itapejica, fomos à falência. E eu, em 77, falei, não sou candidato, para voltar ao nosso trabalho, para poder ver se podemos reconstruir o que nós perdemos durante a política. Então, a política, para nós, na parte econômica e financeira, foi um desastre. Um desastre. Custou muito caro para nós, mas muito sangue, muita luta, muito suor, muita lágrima. Mas, em compensação, depois de alguns anos, eu posso estar aqui, de peito aberto, convidado por vocês, pela TV Câmara, conhecendo a beleza desta Câmara Municipal, vendo a grandiosidade dessa cidade, sentindo o pulsar no coração desses guarulhenses. Então, isso daí me recompensou tudo.